Então, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente dá início, né, à oficina de compostagem. Eu trouxe aqui para vocês o tecnólogo em gestão ambiental, Marcos Viana, né? Marcos apresentou o TCC dele todo em compostagem, né? E tem uma vasta experiência nessa área, e ele vai hoje conduzir aí, a qualquer momento, né, Marcos? Eu quero que você se apresente primeiro, mas eu acredito que a qualquer momento a gente pode interferir, pode perguntar, que a intenção aqui é fazer essa parte mais teórica para depois, em junho, a gente voltar a fazer a parte prática aí junto com ele. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, professora. Quero agradecer o convite de fazer parte da oficina de compostagem. E como a professora falou, eu terminei o meu curso agora de Tecnologia e Gestão Ambiental, né? O meu trabalho foi feito todo em relação à compostagem, né? E hoje a oficina de compostagem, ela tem um objetivo, né? O objetivo é a gente entender o processo da compostagem e a gente conseguir, nas nossas residências, conseguir fazer esse composto, né? E no final a gente também conseguir plantar, né? Ter um fertilizante, ou uma hortaliça, ou uma fruta, né? Então esse é o objetivo da oficina de compostagem, né? E essa oficina vai agregar muito valores para vocês, na residência de vocês, e a gente vai passar aqui as informações necessárias para dar o início do processo da compostagem. Tá? Meu nome é Marcos. Qualquer dúvida, vocês podem fazer alguma pergunta que eu estarei aqui para responder. Tá ok, pessoal? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Marcos. Pronto, caso minha internet caia, né, na conexão, aí eu retorno novamente, porque de vez em quando a internet, a conexão acaba caindo. Pronto, então dando início, professora, a senhora pode dar aqui a oficina de compostagem doméstica, né, reaproveitamento dos resíduos orgânicos e seus benefícios, né. Como eu falei, o objetivo da nossa compostagem é a gente tentar fazer esse adubo. Professora, a senhora pode passar o próximo slide. E falar em compostagem, né, a gente precisa falar em relação aos alimentos, né? E o desperdício de alimentos hoje no Brasil é algo que a gente tem que se preocupar bastante, né? A gente tem hoje, pelas estatísticas, na média, a gente tem desperdiçado alimentos 41 quilos por ano, cada pessoa. A gente tem esse desperdício de alimentos. Isso corresponde a 46 milhões de toneladas por ano, né? E nesse desperdício de alimento, é um processo que vem tanto das perdas que do desperdício. Essa perda, ela já começa na produção, na pós-colheita e no processamento. Então, toda a produção de alimentos, 30% da produção nacional, ela é desperdiçada. Então, a gente tem que ter esse cuidado em relação aos alimentos, né, que a gente acaba desperdiçando. E o desperdício, né, como eu falei, a perda, ela começa na produção, na pós-colheita e no processamento. E no desperdício, ela começa já no varejo, quando chega na nossa residência, né, que é o consumo final, e a gente tem esse desperdício de alimento. Hoje, esse desperdício de alimentos chega a 8 a 10% de emissões de gases do efeito estufa. O gás do efeito estufa, ele não é algo que seja ruim para o nosso planeta. Pelo contrário, ele é necessário, é essencial para a gente consiga absorver a radiação solar da intensidade adequada. Porque caso a gente não tivesse esses gases do efeito estufa, provavelmente nosso planeta seria congelado. Então, ele tem, e o maior, não posso dizer, que ameniza esses gases do efeito estufa é o oceano, né? Então, a gente tem que ter maior cuidado com relação a esses gases que são gerados em relação ao desperdício de alimento, né? Então, hoje, o metano, ele é 20, 30 vezes mais potente, né, do que o dióxido de carbono, né, que está aí nos veículos que são lançados, né? Então, a gente tem essa preocupação desse metano que vai para os aterros sanitários, que isso não é legal, né, que acaba dando os efeitos das mudanças climáticas, né? Aí, o próximo slide, professora. Aí, aqui a gente tem um mapa, né, uma tabela que foi a estimativa global sobre o desperdício de alimentos no varejo. Como eu estava falando, o desperdício ele já acontece no final da cadeia, né? Que é quando chega na nossa residência, e 60% desse desperdício acontece nos nossos lares, né? E aí os 28% no restaurante, né? E o outro 12% nos açougues e mercearia, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com esses produtos que a gente consome, né? Percebe-se que quando a gente vai no mercantil,
a gente tem alimentos que estão ali no carrinho que está próximo de se vencer. E ali provavelmente ele vai ser desperdiçado, que vai para o lixo, não tem como reaproveitar esses alimentos. Então a gente tem que pensar, antes de fazer o nosso mercantil, a gente pensar se realmente a gente tem essa necessidade de fazer essas compras. Porque muitas vezes a gente compra muitos alimentos, frutas, verduras, ou até requeijão, e acaba se estragando. Então a gente tem que repensar na hora de fazer a compra, porque a gente usa muito o R, né, de reutilizar, reciclar, reaproveitar, mas antes de todo reutilizar, reciclar, a gente tem que repensar as nossas atitudes em relação aos alimentos, né? E é sobre isso. A próxima slide, professora. Aqui nesse slide aqui, a gente tem uma gravimetria dos resíduos sólidos urbanos, né? Hoje, 45,6% do nosso resíduo, eles são orgânicos, né? E apenas 0,3% são compostados. Aqui tem outra composição, que é as embalagens multicamadas. Alguém aqui sabe o que é as embalagens multicamadas? Alguém pode responder? Pode explicar para a gente, Marcos. A embalagem de multicamadas são as embalagens de Tetra Pak, que é a de caixa de leite. Esse material, ele é muito difícil de a gente desmembrar, porque a Tetra Pak, ela tem plástico, ela tem um alumínio e ainda tem um papelão. Então, algo que a gente tem que se preocupar muito em relação às embalagens, que são as multicamadas, né, que tem a Tetra Pak. E tem um outro caso, que é o plástico, né, que ele está em 16,8% nessa gravimetria dos resíduos sólidos. Hoje já tem avançado em relação ao plástico, né, que tem muita indústria que estão fazendo materiais biodegradáveis, né, sacolas. Isso é um avanço, né. Em relação à compostagem, ela ainda é muito pouco utilizado, né. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela diz lá no artigo 36, né, que é do Serviço Público de Limpeza Urbana e o manejo de resíduos sólidos, tem incluído também a implementação da compostagem. Mas isso chega muito a desejar. Hoje a gente tem um aterro sanitário, e no aterro sanitário existe lá um núcleo de compostagem, né? Mas, assim, são poucos empresários que têm esse trabalho junto com a compostagem. Contexto do próximo slide, professor. Professora? Pronto. Aqui a gente vai definir um pouco do que são os resíduos orgânicos, porque essa aqui é a plaquinha que define o que é o orgânico, né? O resíduo orgânico é todo material de origem biológica, que pode ser decomposto naturalmente, proveniente de animais, vegetais, fungos e entre outros, ou mesmo parte deles, como características biodegradáveis, ou seja, que pode ser transformado em matéria orgânica por meio de processos naturais. Então, assim, os resíduos orgânicos, como diz a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse ciclo, ele está sempre em movimento, né? Às vezes, a gente chega ao ciclo, o ciclo final, mas esse ciclo está sempre em movimento, que são a parte do ciclo orgânico, né? Do ciclo da compostagem. Pronto, professor, passa para o próximo slide. Só um instante. Aqui vai dar, afinal, a gente vai definir o que é a compostagem, para a gente entender. A compostagem, ela nada é mais do que a produção de composto orgânico umidificado, conhecido como adubo, né? Ele é um processo microbiológico, né? Obtido a partir da reciclagem de restos orgânicos em cascas, frutas, vegetais, restos de alimento e comida, entre outros. Como eu estava falando, esse processo é facilitado pela ação de micro-organismos em condições aeróbias, como fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica, resultando em um fertilizante e um condicionador para os solos. Os métodos mais utilizados na compostagem doméstica é a vermicompostagem, é um processo que utiliza minhocas para acelerar a decomposição da matéria orgânica, conhecido como humus de minhoca. Dentro da compostagem, você pode fazer a compostagem sem a vermicompostagem, e você pode utilizar a vermicompostagem, utiliza-se mais as minhocas californianas. Mas existem outros agentes que podem ser utilizados para fazer esse processo de decomposição da matéria orgânica, que são os gongos, que já é um outro tipo de micro-organismo, que ele consegue fazer a decomposição dessa matéria orgânica, só que o humus dele
ele é bem mais granulado do que da minhoca californiana, né, que são utilizadas. Também você pode fazer a compostagem sem as minhocas, só que o processo vai ser um pouco mais lento. Esse processo de utilizar a vermicompostagem, né, que são as minhocas, é justamente para poder acelerar o processo da matéria orgânica, né? E esse processo ele dura praticamente em 60 a 120 dias, que é o final do composto. Próximo, professor. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre o processo da compostagem. Como eu falei assim um pouco lá na definição, ele é um processo aeróbio, termofílico, ele precisa de oxigênio, e ele também, o processo dele é todo por questão da temperatura. Ele começa com a temperatura de 20 a 45 graus, que é a fase mesófica. Depois ele vai para a fase termófica, que fica de 50 a 70 graus Celsius, e depois vai para a fase de resfriamento, que reduz a 50 graus Celsius. Aí depois você tem a maturação do composto, né? E, como eu estava falando, tem a sucessão, que resulta em variações de temperatura e umidade. Então, o processo da compostagem é justamente isso, é temperatura, umidade, que precisa também ter, a gente precisa também regar o composto para ele poder fazer esse processo, né, bem mais rápido também, e também gerar o chorume, que é gerado. Então, o que é mais, assim, as condições adequadas, como está falando, você tem a temperatura, a umidade, a aeração e a proporção entre carbono e nitrogênio. Nos próximos slides, eu vou explicar o carbono e o nitrogênio, que é essencial para se montar uma composteira doméstica, né? Porque hoje aqui a gente vai entender como se faz uma composteira doméstica. Como eu estava falando, esse processo ele ocorre entre 60 e 120 dias, em sistema doméstico bem manejado. E, assim, um dos maiores erros na questão de fazer a compostagem doméstica é você não controlar essa aeração, essa umidade. A composteira ela não pode estar exposta assim ao relento. Isso é uma composteira doméstica. Você tem que escolher um local da sua casa que ela não vai pegar chuva e nem sol, né? Que já tem que escolher um local na sua casa para você fazer o processo da compostagem. No final do processo da compostagem, né, vai depender muito. Às vezes, com 60 dias, já está o composto já gerando o humus, né? E aí esse material, ele é um material bem homogêneo, a coloração dele é marrom escura, a preta. Você pegando na compostagem, você sente a sensação de uma esponja, ela tem que estar bem úmida e tem um cheiro bem agradável. Quem já pegou na compostagem, no composto, você sente o cheiro de terra molhada, um cheiro bem agradável. E isso o processo da compostagem é um processo até mágico, né? Quando isso vai acontecendo, porque quando você pega os seus alimentos e quando você vê que ele virou um composto e de repente você consegue plantar uma muda, e isso assim, é muito mágico de tudo. Eu acho até muito até poético também. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. Pronto, professor, o próximo slide. Bom, aqui é o ciclo da compostagem, como eu tinha falado, eu comentei no começo, e o ciclo da compostagem ela começa justamente assim nas refeições, né? E ela vai para o resto de alimentos, depois ela vai para a compostagem, depois ela vira um composto orgânico, depois a fertilização e geralmente retorna o alimento, que é esse ciclo, ele é sempre contínuo. E assim, hoje na oficina, é interessante, como eu estava falando, que vocês façam esse processo de gerar o composto e também comprar uma semente. Tem no mercantil, que tem aquela, não sei se vocês já observaram no mercantil, que tem aquelas sementes, tem tomate, tem pimentão, tem cheiro verde, para você plantar. E é interessante você fazer esse processo para você bacana de fazer a compostagem. Próximo, professora. Bom, e aqui eu vou dar, o processo da compostagem é justamente o equilíbrio entre carbono e nitrogênio. Marcos, aí, quanto que eu vou colocar de carbono, quanto que eu vou colocar de nitrogênio? Eu faço isso assim, numa prática, a olho nu, assim, que é praticamente assim, a primeira base, quando você for fazer a compostagem, né? A primeira base você tem que colocar, se você tiver um composto já em casa, você bota um pouquinho de composto, que é a primeira base. É como se fosse fazer um sanduíche ou uma lasanha, né? Você tem que colocar a base, que é a massa. Então, a primeira massa é o carbono que você tem que colocar. Aqui eu coloquei algumas fotografias,
Isso aqui são materiais que eu tenho na minha casa, né? Que é a serragem, que são essas folhas, palha de milho, a casca de alho, as bananeiras, são as cascas de bananeira, as folhas da bananeira, é o capim-elefante, a grama, as fibras de coco e o papelão. Aqui eu coloquei o papelão, até o rolo do papel higiênico, você também pode colocar. Você vai, tritura ele e coloca o rolo do papel higiênico. Eu utilizo, né, já para não poder, porque eu acho que o rolo do papel higiênico ele não pode ir junto com o papel higiênico. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas tem que ser separado. Aí o próximo vai ser as fontes ricas em nitrogênio, que é o que a gente vai... Ô, Marcos, repete aí para mim, um rolo de papel higiênico não pode ir junto com o quê? O rolo de papel higiênico ele não pode ser descartado junto com o papel higiênico. Ah, o papel higiênico. Pode usar papel toalha, não pode? Pode usar papel toalha. Depois eu tenho uma lista aí de materiais que pode ser utilizado. Papel toalha ele pode ser usado, mas ele não pode estar cheio de muita gordura, né? Mas eu, assim, se você quiser colocar, pode colocar. Mas é porque eu evito colocar gorduras, né? Eu evito colocar. Mas pode colocar. Mas, Marcos, pode colocar resto de alimentos? Pode. Porém, assim, como eu estou falando, tem que ter as minhocas, né? Para poder fazer esse processo da decomposição mais rápido. Mas aí, se depender, porque se não tiver, pode sim gerar um pouco de odor, se colocar muito resto de alimento, né? E aí pode ter esse problema de odor. Porque é um dos maiores receios de se montar uma compostagem, as pessoas ficam assim, não, vai ter odor, vai criar vetores, rato, barato. Se ela não for muito bem manejado, manipulado, com certeza ela vai ter alguns problemas no seu caso. Você tem que ter uma higienização no seu ambiente, né? Aí o próximo é a fonte rica de nitrogênio. Aqui são as cascas de frutas, verduras, né? Porque os ovos triturados, que eu coloco os ovos, é bom triturar os ovos, é bom você cortar as cascas de verdura, de frutas, porque às vezes fica muito grande e não é bom na hora de fazer a decomposição dessa matéria orgânica, né? Eu coloco borra de café, uso esterco de animal, de galinha, coelho, bovino, também pode colocar também, que ele é muito fonte rica em carbono e nitrogênio. E assim, eu acho interessante assim que quem tem galinheiro, né? Porque o esterco da galinha ele é um ótimo também um condutor para o solo para o plantio, né? E eu acho muito interessante também do que tem galinha, né, ou coelho. Porque bovino é mais assim, como é mais no interior, né? Que tem essa grande quantidade de gado. Aí deixa eu ver o próximo slide, ele já vai dar uma lista, o que colocar e o que não colocar. Aqui são todas as listas que eu coloquei o máximo de coisas assim que possa orientar na hora de fazer o processo da compostagem, né? Aqui que eu coloquei, até que eu não colocar fezes, né? Fezes de animais, não colocar. Eu coloco a ração, o resto da ração eu coloco na compostagem, porque às vezes as minhas cachorrinhas ela deixa o resto da ração, aí eu coloco dentro da compostagem, né? Aí, deixa eu ver outra coisa aqui. Sachê, aquele sachê de chá, né? Também você pode colocar. Portanto, que tira a etiquetazinha se tiver alguma coisa de plástico, né? Aí você não coloca. Aí galhos finos. Outra coisa também, madeira, né? A madeira, às vezes você pode ter madeira na sua casa, jogada assim no quintal, não sei, e que você também pode colocar, né? A madeira. Aí você tritura o que for para poder triturar, mas ela não pode estar ela não pode estar envernizada ou tratada com coisa química. Mas se ela não tiver, você pode também colocar, né? Muitas vezes a pessoa faz a queima dessa madeira e coloca dentro da compostagem, que também é bem interessante. Revista também não pode, revistas laminadas não pode, porque é muito colorido, tem muito produto químico, né? Na sua fabricação da revista, né? Pilhas de baterias também não pode, cigarro, nem pensar, as bitucas de cigarro, são, assim, a orientação, né? Medicamento também, plástico, nem pensar, né? Plástico. Então, são algumas orientações para quando o que eu mais utilizo, que é o que mais utilizo são as frutas, a borra de café, o resto de pão também você pode colocar, tritura o pão, aquele pão velho, e coloca na composteira. Também dá super certo. Deixa eu ver agora. Próximo, professora. Pronto, aqui é uma composteira doméstica, né?
A composteira comércio que ela tem 3 baldes, mas pode ter outro balde também. A partir do momento que encher os 2 baldes, se você tiver um outro balde, você coloca outro balde. Então, primeiro, são duas caixas de gestora, né? Essa primeira e essa segunda são 2 caixas de gestora e a caixa coletora, que é a caixa que vai gerar o chorume. Então, na caixa superior, aqui ela deve ser depositado o resíduo orgânico e a matéria seca, né, que é que eu falei daquela ração de carbono e nitrogênio. Aí, quando ela estiver cheia, né, você, cerca mais ou menos de um mês, aí você troca e bota a caixa de gestura 2 para onde estava a caixa de gestura 1. E aí você começa a fazer o mesmo processo que você fez na caixa de gestura 1. Né? Então, aí a caixa de gestura 1 já vai entrar em processo de decomposição e aí vai gerando o chorume. Quando uma já, essa daqui encheu, a número 2 encheu, aí você já volta a número 1 para novamente para o local onde estava 2. Que você encheu primeiro a caixa de gestura 1. E lá, depois que você encher a caixa de gestura 1, a partir de 20 dias ou 30 dias que já estiver cheia, e aí a atividade microbiana já tem diminuído, você já pode fazer a aguar e faz uma aeração, pega uma pá e começa a mexer dentro dessa caixa de gestura para poder esse oxigênio ser liberado dentro da caixa de gestura, né? E aí você vai aguando. E quando você aguar, vai sair um chorume que vai para a caixa coletora. E aí você faz com a caixa número 2, né? Que depois que ela já estiver cheia, estabilizada, vai aguando e vai aerando com a pá. Aí sempre eu vou fazer isso, mas faz até o momento que já virou um composto e pronto, e ali ele já não, toda a atividade microbiana já não existe mais e ele já tem que virar no composto. E aí a caixa inferior ele é conhecido como chorume ou lixiviado, né? Então ele possui esses nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês. Então, ele é um forte fertilizante, né? E para utilizar esse fertilizante, a gente tem que diluir de 1 para 3. Aliás, isso aqui seria lá na atividade, no final, depois eu explico. Lá no exercício, que é justamente como ela vai fazer a diluição do chorume. Aí, professora, passa o próximo slide. Pronto, aqui é a composteira doméstica, aquela que mostrei, ela é separada, né? Aqui você... Marcos, como é que eu faço? Tem pessoas que vendem essa composteira eu comprei, que é lá na Ser Sustentável. Quem quiser procurar na internet, procurar Ser Sustentável, que é o rapaz, ele vende a composteira. Essa aqui é uma composteira de 15 litros, ela é muito pequena, no instante, é rapidinho, acho que em uma semana ela já enche, e eu vou comprar uma bem maior, né? Que eu já estou outro processo de outro tipo de compostagem. E aqui para fazer a compostagem, né? No primeiro balde você faz um furo em cima e faz um furo embaixo para poder essa atividade das minhocas elas estarem circulando tanto na caixa 1 como na caixa 2. E a mesma coisa faz na caixa 2 também, faz um furo em cima e faz um furo embaixo. Você pode observar no passo 2, né? E aí, no passo 3, né? Você compra uma torneira e vai adaptando ali no último balde, né? Onde vai gerar esse chorume, né? Aí aqui você faz uma diluição de 1 para 10. A cada 100 ml você coloca 1 litro de chorume. Ou você pode fazer de 1 para 15, né? Que é a cada 1 litro você bota 100... deixa eu lembrar que é cada 1 litro 100 ml de chorume a cada um. Não, deixa eu me lembrar que é de lá 1 para 10, eu acabei de falar. É 1 para 10 mesmo, isso? É 1 para 10. A cada 100 ml do chorume, 1 litro de água. Entendeu? A cada 100 ml do chorume, 1 litro de água. Então, é 1 para 10. Aí, se você quiser falar 1 para 15, a cada 100 ml, a cada 100 ml de chorume, a 1,5 litro de água. Ou 1 para 20, a cada 100 ml, a cada 2 litros de água. Eu sempre boto assim 1 para 10. Ou eu sempre coloco assim 1 para 10, que ele fica bem mais forte, mas assim, quando for a primeira vez que você coloca
Marcos? Caiu a internet dele, não foi? É bom fazer não tem aqui, não. Eu passei o slide, passa ou volto? Não, passa. Deu para entender, pessoal, esse outro slide? Dá um ok aí, alguém? Sim, né? Então vamos para outra composteira, esse aqui é um outro tipo de composteira, galera, que é uma coisa bem... essa composteira eu chamo ela assim de como se fosse um sanduíche, porque ela é como se fosse uma única unidade, né? Ela vai ficar como uma única célula. Então, assim, essa composteira, ela tem... eu coloquei 3 opções de como você utilizar essa composteira doméstica na sua casa. Essa primeira opção é onde eu tenho uma manteigueira, como eu cortei no fundo da garrafa, eu não tenho como ficar essa ponta ela ficar em pé, né? Então, eu coloquei suporte para a manteigueira ficar no gargalho, ficar dentro da manteigueira. E aí pode gerar um pouco de chorume, porque como é uma garrafa de 3 litros, ela é muito pequenininha, mas é um processo que você pode fazer em casa, que aí você vai ver na mágica, porque você vai ver que é tudo transparente, mas aí você vai dar pouquíssimo adubo, porque ele é muito pequenininho, mas vai dar um adubo que dá para você plantar. Você começar a plantar uma hortaliça e você ficar observando. Você pode, depois que já está todo com composto, aí você planta o que você tem interesse, que você gosta, né? E aí eu fiz um furo nessa segunda imagem, né, depois da opção 1, aí eu fiz o furo na tampinha, né, para poder liberar um pouco de chorume, mas vai liberar muito pouco chorume. E aqui a outra opção é fazer a corte onde está o gargalho da garrafa. A primeira opção, eu furei o fundo da garrafa. Nessa segunda opção, eu furei o gargalho da garrafa. Lembrando que tem que fazer furos ao redor de toda a garrafa. Tanto está vendo a marcação, não sei se vocês conseguem visualizar a marcaçãozinha de vermelho de caneta que eu fui fazendo para poder perfurar a embalagem, né, para poder ocorrer o processo de oxigênio dentro dessa garrafa. Aí a outra opção são as 2 garrafas, né? Elas são unidas. Aí aqui eu coloquei, aqui eu cortei o gargalo em cima e aqui eu coloquei o gargalo no fundo, né? Adaptei uma outra. Aqui você pode começar na opção 3, você começa com a composteira de baixo, certo? Você começa com ela, composteira, coloca carbono, né? Que é, como falei, as fontes ricas em carbono. E depois você vai colocando nitrogênio, depois em cima coloca carbono de novo, que acho que provavelmente aqui, nessa garrafa, eu acho que em um dia que você cortar, ou 2 dias de cortar de verdura, de legumes, você já enche ela. Acho que em 2 dias você já enche. E aí o processo vai ser bem mais rápido. Agora o próximo... Essa aqui é uma atividade para vocês tentarem fazer, né? Acho interessante, né? Aí é o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui a atividade é um fertilizante orgânico. E também você pode fazer, você coloca 6 colheres de burro de café, aí coloca 4 cascas de ovo, 3 cascas de banana e 1 litro de água. Você bate no liquidificador e coloca naquelas garrafas de refrigerante, né? Aí você dilui de 1 para 3, porque vai dar de 100 ml para 300 ml. Cada 100 ml do fertilizante, você bota 300 ml de água. Porque provavelmente... Marcos? Vai que a gente perder a conexão com ele de novo. Vai dar mais ou menos 1 litro. Marcos? Tu pode repetir? Vou repetir. Pronto, ó, nesse fertilizante orgânico, isso aqui é um fertilizante, é como se fosse um chorume, que você vai elaborar e criar. Aí você coloca 6 colheres dessa borra de café, esses ingredientes, tudo no liquidificador, né? Com 1 litro de água, né? E aí você vai diluir e coloca na garrafa de refrigerante. E aí faz essa diluição de 100 ml do produto com 300 ml de água, que é de 1 para 3. Aí você rega uma vez por mês esse fertilizante, porque ele vai durar muito. Você não precisa colocar em 15 dias, né? Dependendo se... ele vai durar mais ou menos 1,5 litro de fertilizante. Então, você pode estar utilizando, dependendo do número de plantas, se você tem o hortaliça que você queira colocar, aí você vai distribuindo esses 1,5 litro, dependendo de um dia você já distribui todo, e quando for no outro
na próxima semana você já faz um outro fertilizante. Então, acho que é só isso, pessoal. Vocês entenderam um pouco da compostagem? Espero que tenha agregado valores para vocês e começarem a praticar em casa, porque é muito importante você fazer a compostagem, como eu falei, é algo muito mágico, e aí você diminui muito a questão de gerar esse resíduo orgânico e de levar para o aterro sanitário. O Nordeste, acho que 56% ainda tem lixões, e em outro local que tem muito lixão ainda é no norte e nordeste, né? Então, acho que tem muito a se fazer na questão do nosso resíduo, né? E é isso, gente. Acho que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, e estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada, viu, Marcos? Foi muito elucidativo aí. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Também faço minhas palavras do Marcos, né? Quem tiver dúvida, seria interessante, né, vocês colocarem. E aí é mais um desafio aí, quem quiser, né, quem puder fazer aí os modelos propostos pelo Marcos, faria agora, e como ele disse, né, aproximadamente 2 meses, né, até no máximo 6 meses, estaria pronto o composto, né, o fertilizante. E aí a gente faria a parte prática, né? Quem quisesse montar, tentar fazer, né, durante essa semana, e aí quando fosse em junho, finalzinho de junho, a gente voltaria, que daria mais ou menos esse tempo aí, e a gente tiraria todas as nossas dúvidas, né? Depois de cada um ter tentado na prática fazer isso, tá bom? Então fica o desafio aí para vocês montarem aí um desses sisteminhas aí que o Marcos propôs, né, para a gente. Professora, eu vou mostrar para eles a muda, como eu mostrei para ver como é que eles vão fazendo. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Então, vocês estão me vendo, gente? Ó, aqui, ó, galera, isso aqui é a semente que se compra no mercantil, ó. Essa semente, ela vem várias sementezinhas, você coloca só 3 grãozinhos desse, você precisa encher muito não, aí você coloca num recipiente desse, ó, pequenininha a semente, e logo elas vão crescer, e vão crescer várias mudas. E para poder gerar o fruto, né, ou o legume, você tem que retirar uma dessas mudinhas, ó, você tira uma, ó, você tira uma e planta num vaso maior que esse, né? Que dê para que ela que a planta consiga desenvolver. Porque se você colocar assim, esperar que ela vá brotar, ela não vai conseguir brotar em fruto. Então, ela tem que ter um outro espaço, que é um espaço de inicial do plantio do fertilizante. Então, o processo da compostagem é interessante você também plantar. Você conseguir plantar, ter uma hortaliça em casa, ou até mesmo uma flor, né, algum legume, é interessante que você vai ficar assim, encantado, você comer seu próprio legume, né, sem agrotóxico, e hoje está trazendo tantas doenças hoje para para a nossa população, né? Espero que eu tenha agregado a você, gente. Você é inspiração, Marcos. Comecei a minha aqui hoje, ó. Olha, que legal. E vamos ver se tá certo aí, né? Tem um chorumezinho aqui caindo. Ó, eu boto também, professor, ó, na água, que é hidroponia, que é a jiboia. Isso aqui foi até do Instituto Federal, ó. Aí eu fui tudo lá. Aí a água eu coloco argila expandida, né? E coloco água. Eu vou trocando a água também, né? Que legal. Muito bom. Então, obrigada mais uma vez, né? A gente se encontra aí. A Arlon está comentando aqui, deixa eu ver. Que essa parte da educação ambiental viu poucas ações realmente na escola, né, na comunidade, e é importante que a gente faça essa prática, né? Então, vim eu aqui tentando implementar um pouquinho dessas práticas, né? Aí, como a teoria, né, fica aqui essa teoria, né, bem embasada aí que o Marcos trouxe, e aí para a gente fazer a prática, provavelmente dia 28 ou 29 de junho, mas eu confirmo para vocês depois olhando o calendário direitinho, tá bom? Então, obrigada, Marcos, e a gente se encontra novamente em junho, não é isso? Ah, com certeza.
Aí em junho, Obrigada a todos, aí, obrigada pela presença. em junho, né, professora? Em junho, é. Aí junho, professor, eu tenho um documentário, é um documentário de 20 minutos. Aí tem com os alunos assistirem, porque ele é interessante, o documentário. É Tá bem rapidinho. ótimo. A gente pode fazer uma salinha e depois fazer a prática, né? Isso, Tá bom? perfeitamente. Pois boa noite e agradeço ao convite da Obrigada. Marieta para participar dessa oficina. E espero que tenha agregado algum valor para vocês, um aprendizado. Demais. É um aprendizado muito bom e muito gratificante a gente poder fazer a compostagem. Como eu falei, é algo mágico e poético na história de você fazer a compostagem. Viu? Então, um abraço e boa noite para todos. E a semana está só começando. Tudo de bom para vocês. Obrigada, boa noite. Tá, Margareta.